Do cabeço de São Bartolomeu, onde, segundo os arqueólogos, se situava provavelmente há mais de 2500 anos atrás, um grande povoado fortificado, pode avistar-se a planície do Cano, que se estende por mais de 10 quilómetros para noroeste e oeste, abrangendo o Cano e a Casa Branca. Nesta planície, o subsolo é semelhante a uma grande laje de calcários porosos, designados pelos especialistas como calcários ou calcretos do Cano. Na planície do Cano existia há centenas de milhares de anos uma lagoa ou um conjunto de lagoas que eram alimentadas por água da chuva armazenada ao longo do ano num grande sistema aquífero atualmente designado Estremoz-Cano, associado ao anticlinal de Estremoz. Hoje, no subsolo da planície do Cano, a água ainda está presente em muitos locais a pequena profundidade e continua a alimentar nascentes naturais e um grande número de poços e furos de captação. Na herdade do Álamo, à volta da grande torre em ruínas, situada a cerca de 4 km a sul do Cano, podem ainda ver-se várias pequenas lagoas. Estamos aqui junto à Torre do Álamo, também conhecida como Torre de Almadafe, que muitos dizem ser de origem medieval. De facto, tem como base, e todos os arredores assim evidenciam, provavelmente construções do período romano. Foram aqui encontrados nas imediações, de facto, vestígios de civilização romana, nomeadamente peças dos telhados das construções romanas. Aqui a jusante e a montante temos vestígios claros de um aqueduto que traria a água, provavelmente ali do sopé da Serra de São Bartolomeu, e que essa água, por vezes, era extremamente abundante e chegava a durar 2, 3 anos, ao ponto de se ter cultivado aqui arroz. A omnipresença da água na planície do Cano é também notória na Azenha da Violante, situada a menos de 2 km a sudeste do centro da vila. Encontram-se neste local as ruínas de um engenhoso sistema hidráulico constituído por uma pequena bacia de retenção junto a uma nascente e um conjunto de aquedutos que conduziam a água sucessivamente a 2 azenhas onde se moíam cereais. Há pouco mais de um século ainda funcionavam. Estamos aqui junto às Azenhas, uma região que é de vazamento do aquífero Estremoz-Cano, e sendo este aquífero uma fonte de água potável que justamente abastece 5 concelhos aqui da região, desde o Alandroal, Vila Viçosa, Borba, Estremoz e em parte também Souzelo. Só para termos uma noção, este aquífero, durante muitos anos, só no concelho de Souzelo, era responsável por mais de 1000 metros cúbicos por dia de água potável. E, portanto, estamos a falar naturalmente de uma massa de água considerável, o maior aqui da zona. Estamos a falar também de uma estrutura geológica que está orientada, do ponto de vista da inclinação, de Estremoz aqui para o lado do Cano, daí a designação Estremoz-Cano, e de facto aqui nesta zona a água aflora espontaneamente em vários locais. Um deles é um que temos aqui à minha direita, onde há uns anos fizeram um furo e de facto a água continua a jorrar espontaneamente há mais de 6 anos, penso eu. Existem vários outros locais, mesmo dentro da vila, onde a presença da água se manifesta. Terão existido nesses locais diversas fontes de onde brotava água em abundância. Uma que é objeto de referências muito antigas é a Fonte dos Olhos, a nascente da vila, algures entre a Comenda, a Roça e a Rua da Verroa, onde os arqueólogos situam uma antiga vila e uma necrópole romana. Outra é a Fonte da Elmolinha, em pleno Rocio, em frente da Capela de São Sebastião. Estamos aqui no local onde se localizaria a Fonte da Elmolinha, uma fonte histórica daqui da Vila de Cano, descrita no Aquilégio Medicinal do Dr. Mirandela.
neste momento não se vislumbra em concreto onde é que se localizaria a dita fonte, apenas se notam sinais claros de umidade, juncos, uma mancha verde que destoa do resto do recio e, portanto, há aqui claramente afloramento de água do aquífero, mas as pedras que marcavam a localização da fonte desapareceram. Existem na literatura referências a muitas outras fontes. Devido ao abaixamento do nível freático, não se trata hoje propriamente de fontes, mas de locais onde a água está presente a pouca profundidade, onde o coberto vegetal é mais luxuriante ou onde surgem espécies próprias de zonas alagadiças. De facto, o aquífero tem vindo a ser explorado através de um grande número de furos de captação, o que tem originado o progressivo abaixamento do nível freático, com o desaparecimento de algumas nascentes e a redução dos caudais captados em furos. Por isso, na grande planície do Cano, a água não está hoje tão omnipresente como no passado. No entanto, apesar de décadas de exploração intensiva, o grande aquífero continua a surpreender. Há quem diga que se o Euromilhões ao produtor de gado, outros falam num rio subterrâneo proveniente de Espanha. Mas ninguém sabe ainda o que faz jorrar água há 6 dias consecutivos e a mais de 3 metros de altura, num furo na herdade do Álamo, perto do Cano, em Sozel. O que seria uma captação simples de água tornou-se agora num fenómeno sem explicação. Não é bem assim. O fenómeno, ocorrido em 2013, tem a ver com o facto da azenha da Violante se encontrar muito perto da extremidade noroeste do aquífero Estremoz-Cano, numa zona para onde escoa a água armazenada a cotas mais elevadas ao longo de cerca de 20 km. Ou seja, trata-se de um furo artesiano alimentado por uma massa de água subterrânea de grandes dimensões. O aquífero do Cano continua a alimentar nascentes como a que originou a ribeira adequadamente chamada da Represa, na herdade de Dom Pedro, situada a 3 km a noroeste do Cano. Nesta ribeira existem, atualmente escondidos sob densa vegetação, vestígios relevantes de uma barragem comprovadamente romana estudada pelo engenheiro António Quintela. A profusão de fragmentos de cerâmica de materiais de construção romanos reforça a provável existência no passado, naquele local, de edificações do período romano. Foi a abundância de água que, naturalmente, facilitou a fixação de sucessivas comunidades humanas desde a pré-história. Abundam no Cano e nos seus arredores testemunhos da passagem dessas comunidades ancestrais, como é o caso do já referido povoado fortificado do Cabeço de São Bartolomeu, atribuído já à Idade do Bronze, portanto relativamente recente. Ao longo dos últimos séculos, a Vila do Cano tem sido considerada pobre. Possui, no entanto, uma apreciável riqueza hidrológica representada pela enorme massa de água acumulada no grande aquífero que leva o seu nome. Possui também uma grande riqueza arqueológica, representada pelos inumerosos vestígios da presença humana no seu território ao longo de vários milénios. Importa proteger e valorizar estes dois patrimónios. Explorar o aquífero de forma sustentável, evitando a sua contaminação, proteger os vestígios arqueológicos e promover o seu estudo e divulgação.